Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miguel. Esta videoaula é voltada principalmente aos alunos para os quais dou aula e são para revisão de conteúdo para a prova. Sendo assim, meu muito obrigado por acessarem o meu canal Cafofo da História. Desejo a todos vocês bons estudos e uma ótima prova. Aula 2. Transição da Antiguidade para a Idade Média na Europa. Em outras palavras, a Europa no final da Idade Antiga para o início da Idade Média. 2 slides sobre a Inquisição. Muito utilizada em países como Inglaterra, Holanda e Alemanha. A roda da tortura era um instrumento ao qual o acusado era amarrado em sua parte externa. Então você pode perceber, amarrava-se nessa roda, lá embaixo acendia-se fogo ou colocava-se prego e rodava-se. Todas as vezes que a pessoa passava amarrada aí, ela se queimava e se cortava. Isto foi um instrumento do Tribunal da Santa Inquisição da Igreja Católica. Aqui ao lado direito você vê, por exemplo, uma mulher amarrada e sendo queimada viva. A isso chamava-se de fogueira santa. A pessoa era condenada à morte e a morte seria como? Amarrada, queimada viva na fogueira santa. Esta imagem de baixo aqui é a bilha d'água. Era uma forma de fazer-se um interrogatório, e não apenas interrogatório, mas uma tortura através do interrogatório. A outra imagem mostra aqui a cadeira das bruxas ou cadeira dos hereges. A pessoa era sentada numa cadeira cheia de pregos, algumas eram de madeira e outras mais tarde fizeram cadeira de ferro, porque aí se podia acender o fogo embaixo. Pode ver que nessa mulher aqui do lado direito, há embaixo um fogo. Então colocava-se a pessoa sentada em pregos, acendia-se fogo embaixo, a cadeira esquentava, então ela sofria tanto com os furos como também com calor. E aqui do lado esquerdo, abaixo do seu vídeo, tem aqui também a cadeira das bruxas também. Pendurava-se as mulheres acusadas de bruxaria, torturava-se à vontade. E isso, você viu, foram instrumentos da Santa Inquisição. Feudalismo, economia. O declínio e o fim do Império Romano do Ocidente. Por que o Império Romano do Ocidente caiu? Aqui tem-se, por exemplo, as invasões bárbaras. Antes foi falado de fatores internos, aquela questão do escravismo, do latifúndio. Agora, fator externo, invasões bárbaras. Esses bárbaros aqui, aproximadamente entre século IV ao século XI, germânicos, depois eslavos e mongóis invadiram o território romano. E as invasões eram primordialmente nas cidades. E com invasões bárbaras nas cidades, os moradores fugiam para o campo, fortalecendo então o senhor feudal e caindo as cidades. Com o fim das cidades, uma questão óbvia, matematicamente falando, as cidades perdendo importância, o comércio acaba. Acabando o comércio, não se tendo mais o uso da moeda, o que se passou a ter importância foi a terra. Então, quem era dono da terra é que era o poderoso, é o senhor feudal. Aí esse período chama-se de período de economia natural ou economia fechada. Por quê? Era sem moeda, era na base da permuta. Alguém produzia alguma coisa, trocava com o outro que o outro havia produzido. Não havia moeda, era apenas permuta, troca. Feudalismo. Algumas das obrigações, impostos, taxas pagas pelos servos. Aqui foram colocadas poucas. A primeira, corvéia. O que era corvéia? Era o servo, tinha a obrigação de trabalhar alguns dias por semana de graça na terra do senhor feudal. Lembra lá do manso senhorial? Quem plantava e quem colhia na terra do senhor feudal ou do manso senhorial era o servo. Havia também a talha. Parte do que ele colhesse teria de ser do senhor feudal ou do suzerano. Banalidades. Qualquer instrumento, moinho, ponte, carroça, o que fosse, que pertencesse ao senhor feudal e o servo fosse usar, ele teria de pagar imposto por isso. Pagando-se geralmente, na maioria das vezes,
com produtos que ele colhesse. Havia também o tostão de Pedro, o dízimo. 10% do que o servo colhesse seria da Igreja Católica, o tostão de Pedro. E a captação. Captação era o quê? Para um servo poder ficar na terra do senhor feudal, a cada ano ele teria de pagar um imposto. Na nossa linguagem, seria o imposto de renda. E aqui era captação. Uma curiosidade, caso ele morresse, ou quando ele morresse, se a família quisesse ficar, quem assumisse a liderança da família teria de pagar um outro imposto chamado mão morta, que é para substituir o que faleceu. Aqui o Edito de Milão, de 313, é quando, no início do século IV, o Império Romano parou de perseguir o cristianismo. Já em 380, através do Edito de Tessalônica, o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Outro feudalismo, o caso do Japão. Lá para o século VI, o imperador Yamato, ele fazia parte da aristocracia, ou seja, a classe que comandava. Ele tentou unificar o Japão, que naquele tempo ele era dividido em várias terras, tipo feudo. Havia vários donos de terras e cada terra tinha os seus servos. E ele tentou unir essa aristocracia rural e fazer um reino só. Obviamente, essa aristocracia não quis nem repartir as terras, muito menos o poder. No século VIII, havia ainda muitas terras não ocupadas. O que o imperador fez? Determinou que essas terras desocupadas fossem utilizadas para plantação de arroz. Isso terminou favorecendo extremamente a aristocracia, que abocanhou essas terras, fortaleceu muito mais a aristocracia e os pequenos camponeses terminaram sendo feitos servos. Nesse período é que se fortaleceram os shoguns. Quem eram shoguns? Na verdade, eram líderes militares que possuíam terra. Então, eles sendo líderes militares, os shoguns, formavam seus exércitos. Esses soldados não eram chamados de soldados, e sim de samurais. Então, quem trabalhava para os shoguns eram os servos. E o seu exército era formado por samurais. Esse período era um período de descentralização do poder, porque havia o imperador, mas havia os shoguns. É a mesma coisa que na Idade Média europeia. Havia o rei e havia os senhores feudais. Já do século XI ao século XII, o shogunato cresceu mais, se fortaleceu mais através da submissão dos servos e impostos pagos pelos servos e da força dos seus samurais. No século XVIII ao século XIX, o mundo mudou. Aí entra aquela questão do capitalismo, e o capitalismo foi alcançando aos poucos o Japão. E nisto, os pseudo-feudos japoneses começaram a se modernizar. E com a industrialização europeia chegar no Japão, o feudalismo acabou, o Japão passa a entrar no cenário mundial e em breve se torna uma das maiores potências industrializadas do mundo. Aqui na última imagem eu coloquei 5 fotos. Ao lado do seu vídeo, do lado de cima, tem aqui a roupa típica japonesa. Ao lado direito, em cima, tem retratando os samurais, os antigos samurais. Hoje não há mais isso, é outra cultura, hoje é Japão moderno. À esquerda do seu vídeo, do lado de baixo, você vê aí o estilo da urbanização do Japão no período feudal deles. E do lado direito, do lado de baixo, uma arquitetura japonesa, que não é atual, mas não deixou de fazer parte também da paisagem urbana do Japão. E para você, eu desejo uma ótima prova, bons estudos, uma prova maravilhosa e até lá!